Boa noite a todos. A graça e a paz do Senhor Jesus, irmãos. Privilégio nosso, mais uma vez, estar aqui num domingo. Não é redundância falar isso, porque é uma bênção. Você está com saúde, e isso implica em tantas coisas. Você está com saúde para poder ter vindo, teve o privilégio, saiu de casa, teve oportunidade de vir agradecer a Deus, encontrou irmãos, amigos, como a gente cantou agora. É um privilégio viver em comunhão, em poder adorar a Deus em um culto e também poder ouvir um pouco da sua palavra. Tenho falado sobre fidelidade e desde domingo passado estivemos pensando sobre isso. No domingo passado foi sobre compromisso, a ideia de ter compromisso, porque uma pessoa fiel a Deus certamente compreende o significado de compromisso. Daí trabalhamos o termo compromisso pensando, lembrando da vida do profeta Samuel. Usamos aquele texto base dele em 1 Samuel, capítulo 3. Então veio o Senhor e ali esteve e chamou como das outras vezes, Samuel, Samuel, e disse Samuel, fala porque o teu servo ouve. Então, texto bem conhecido, Samuel criança ainda, mas dispondo já o coração para ouvir a voz de Deus. E esse homem fiel a Deus nos trouxe algumas lições. Primeiro que o compromisso é de várias coisas, de ouvir, por exemplo, e obedecer a Deus. Também o compromisso de orar e depender de Deus para tomar as decisões e caminhar na direção que Deus manda. O compromisso de viver em santidade, em integridade, e o compromisso de se engajar no reino e servir aos irmãos. Quando a gente faz isso e faz de coração, como quem serve a Deus, com compromisso, isso é um sinal, uma manifestação de alguém que é fiel a Deus, que tem fidelidade. Então, a vida de Samuel foi esse exemplo para nós de tudo isso, um pouco de tudo, né? Um pouco de obediência, de oração, um pouco de integridade, serviço, tudo isso misturado é a vida de Samuel. E a gente percebe que isso é muito forte na vida dele. Então, se queremos um relacionamento profundo com Deus, assim como Samuel orou, viveu, dependendo do Senhor e obedecendo sua voz, numa vida santa, íntegra, é assim que nós devemos nos conduzir. Hoje nós vamos avançar um pouco mais na ideia de fidelidade. Se trabalhamos o termo compromisso, domingo passado, dessa vez vamos trabalhar a ideia de constância. Constância. Porque uma pessoa fiel a Deus compreende também muito bem o que é ter constância na vida com Deus. Constância espiritual. Uma vida que demonstra diariamente um compromisso, mas de forma constante. Então vamos avançar com compromisso e agora com constância na vida com Deus. Essa é uma das marcas muito profundas de maturidade espiritual. Em um mundo de pressões, distrações, instabilidades, manter uma vida devocional firme, íntima e crescente se torna um desafio, um verdadeiro desafio. Obrigado. Muitos começaram bem, mas nem todos permanecem. Essa é uma realidade. E na constância, é nela que o nosso caráter ele é moldado. A fé é fortalecida. Nosso testemunho vai ganhando força diante da sociedade, diante da família, diante de quem convive conosco. A constância espiritual, então, não nasce em momentos pontuais, extraordinários, mas se constrói nos hábitos diários. Aqueles que decidem todos os dias buscar a presença de Deus estão, de fato, formando raízes profundas, que
que vão resistir no dia da provação. Daniel, profeta, é o nosso exemplo de hoje. É com ele que nós vamos pensar, porque ele é um grande exemplo. Samuel também seria um bom exemplo para isso. Mas hoje queremos avançar pensando na vida de Daniel, porque os textos são tremendos também, mostrando a vida dele. Mesmo vivendo em uma cultura hostil, cercado por paganismo, lá na Babilônia, vamos falar um pouco, políticas manipuladoras, mas ele mantém seu coração constante em fidelidade a Deus. E aí vamos ler um verso de 1 Coríntios, capítulo 15, e depois eu vou ler o trechinho que eu escolhi para a gente trabalhar a vida de Daniel. Vou, com isso, mesclar esses dois textos, um verso com um pedaço do capítulo de Daniel. Então, 1 Coríntios, capítulo 15, quero convidar você a ler comigo o verso 58, um verso só, bem conhecido nosso, um verso que na versão que nós temos adotado aqui, a NAA, não aparece a palavra constância, aparece não constantes, mas inabaláveis. Mas em outras versões vão aparecer, talvez seja a sua, a palavra constante. Vamos ler então 1 Coríntios capítulo 15, verso 58. Você pode acompanhar na tela se você preferir. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. Amém? Eu acho que a gente lendo em voz alta vai ficar mais gravado na sua mente. Vamos lá, todos? Leia por favor nessa versão. Vamos lá, 1, 2, 3. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. Amém. Agora vamos a Daniel capítulo 6 e vamos ler um trechinho. Em determinado momento eu vou pular alguns versos que não vão comprometer o bom entendimento do que está acontecendo aqui. Para a gente ganhar tempo, muitos conhecem, talvez a maioria de nós conhece bem a história, eu vou fazer um retrospecto rápido também. Daniel 6, a partir do verso 1, diz assim a palavra do Senhor. Dario decidiu constituir 120 sátrapas para que administrassem todo o seu reino. Sobre eles colocou 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais esses sátrapas deveriam prestar contas, para que o rei não tivesse nenhum prejuízo. Então mesmo Daniel se destacou entre os demais presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente. O rei até pensava em colocá-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os sátrapas começaram a procurar um pretexto relacionado com a administração do reino para poderem acusar Daniel. Mas não conseguiram encontrar esse pretexto, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Então esses homens disseram: nunca acharemos um pretexto para acusar esse Daniel, a menos que procuremos algo relacionado com a lei do Deus que ele adora. Então esses presidentes e sátrapas foram juntos falar com o rei e disseram: que o rei Dario vive eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores concordaram em que o rei baixe um decreto e sancione um interdito, ordenando que todo aquele que nos próximos 30 dias fizer um pedido a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não ao Senhor, ó rei, seja jogado na cova dos leões. Portanto, ó rei, sancione o interdito e assine o documento para que não seja mudado, segundo a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. E assim o rei Dario assinou o documento e o interdito. Preste bem atenção ao verso 10 agora. Quando Daniel soube que o documento tinha sido assinado, voltou para casa.
Em seu quarto, no andar de cima, as janelas abriam para o lado de Jerusalém. 3 vezes por dia ele se punha de joelhos, orava e dava graças diante do seu Deus, como era o seu costume. Então aqueles homens foram juntos até a casa de Daniel e o encontraram orando e fazendo súplicas diante do seu Deus. Verso 16 agora. Vamos ao 16. Então o rei ordenou que trouxessem Daniel e o jogassem na cova dos leões. O rei disse a Daniel: o seu Deus, a quem você serve continuamente, que ele o livre. Verso 19. Pela manhã, ao romper o dia, o rei se levantou e foi depressa à cova dos leões. Ao se aproximar da cova, chamou Daniel com voz triste. O rei disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, conseguiu livrá-lo dos leões? E Daniel respondeu: que o rei vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem mal algum, porque fui considerado inocente diante dele e também não cometi nenhum delito contra o Senhor, ó Rei. Amém? Feche seu olho onde você está. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, tua palavra está aqui. Ela por si só já fala conosco de forma tremenda. Que o Senhor nos dê graça para conseguir hoje à noite poder meditar um pouco mais e que o teu Espírito Santo nos ajude a aplicar essa palavra em nossas vidas. Que seja algo produtivo, que seja algo que imprima em nosso coração, em nosso interior, aquilo que o Senhor deseja nessa noite. É assim que nós te oramos, em nome de Jesus. Amém. Imagine uma gota de água caindo sobre uma pedra. Certamente que em um dia, 2 dias, essa gota de água não conseguirá imprimir nenhum tipo de resultado naquela pedra. Mas durante anos, isso até já virou um ditado: água mole, tanto bate até que fura. Na verdade, isso é um provérbio japonês. Descobri quando estava pesquisando. A constância, ela tem um valor em imprimir resultados fenomenais. Assim também na vida espiritual. Uma oração isolada, uma leitura da Bíblia uma única vez, uma chegada em um culto numa igreja como a nossa, podem ser interessantes, mas não produzir grandes mudanças. Mas a fidelidade diária, mesmo que pareça pequena, transforma o coração com o tempo. Constância constrói profundidade. A regularidade na presença de Deus molda o nosso caráter, como a água molda a rocha. Queridos, dentro dos 2 textos que lemos, o primeiro deles, que é um verso de 1 Coríntios capítulo 15, Paulo está falando sobre a ressurreição dos mortos. O capítulo é sobre esse assunto. E que tipo de implicação isso pode gerar em nossa vida? Qual é a nossa resposta diante de que Jesus ressuscitou, diante que nós iremos ressurgir um dia, numa vida eterna? É esse raciocínio, é esse pensamento que Paulo está conduzindo
em 1 Coríntios capítulo 15. E a exortação prática de Paulo, a conclusão é perseverança. É no sentido de que ele chama os irmãos a serem firmes e constantes e abundantes na obra do Senhor, como lemos no verso, porque o trabalho feito para Deus não é em vão. E nesse verso, Paulo liga a doutrina de uma forma integrada, ou seja, o que Cristo fez por nós gera uma resposta em nós que nos torna em uma vida de comunhão com Deus, de constância, em riqueza de serviço a Deus, em riqueza de comunhão com Deus. Essa esperança de pensar no futuro porque ganhamos a vida e vida eterna, ela funciona então como um combustível para retroalimentar a nossa fidelidade com Deus e nos encoraja a continuar servindo. Essa é a ideia impressa ali, mas há coisas fantásticas no ensino de Paulo. Vamos chegar lá. Já o segundo trecho que nós lemos, trecho mais comprido, mas ele tem uma fluência porque é uma história. Daniel está ali, você sabe da história, até leu comigo. Ele está diante de uma acusação montada. Aquilo foi montado para ele. Porque as pessoas não encontraram em Daniel nenhuma culpa. Um homem fiel a Deus, um homem fiel às suas autoridades, um homem que fazia tudo do bem, um homem do bem, como a gente diz. E sempre vai haver maldade no mundo. Isso é algo natural a esse mundo caído, cheio de pecado, cheio de mazela. Então vivemos em um mundo que há a maldade espalhada e tramaram contra Daniel. Convenceram o rei ali, o imperador Medo-Persa, Dario, a fazer algo, a instituir uma lei que impediria durante um período pessoas a orarem, terem um relacionamento a um homem ou a Deus, qualquer Deus. Dentro da cultura pagã havia muitos deuses, e apenas seguir o que o rei dizia. E era uma pegadinha mesmo, era uma cilada, era algo que pretendia encurralar Daniel, porque eles sabiam que Daniel tinha constância na vida de comunhão com Deus. E ali Daniel continua sua vida como de obediência a Deus, de comunhão, de relacionamento. E você viu o que acontece. Volta um pouco na história de Daniel. Daniel é esse jovem israelita, um jovem que vivia ali em Jerusalém, vivia nos arredores e é levado cativo para a Babilônia. E ainda que os reinos vão mudando, Babilônia é conquistada depois pelo Império Medo-Persa. E aqui, Daniel serviu primeiro a Nabucodonosor, mas esse momento já é um momento depois, ele já mais velho, servindo agora um novo império. E é importante você perceber que o mesmo Daniel continua constante, fiel a Deus. Diante de situações que podiam mudar politicamente, mas a conduta de Daniel era de fidelidade a Deus. Assim, a história de Daniel podia detalhar com muitas coisas, mas escolhi 3 para nós refletirmos, que são suficientes para pensarmos na importância, no valor da firmeza, da constância na comunhão com Deus. A primeira coisa, o próprio nome já diz. Então, firmeza. Você pode repetir comigo? Firmeza. Então,
dentre esse desafio da constância espiritual, as características de um homem, uma mulher fiel a Deus, a primeira é firmeza. As circunstâncias não devem determinar o nosso fervor a Deus, a nossa fé. Há pessoas que se abalam. O verso que lemos de Paulo vai nos trazer essa recomendação. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis ou constantes. Eu destaco essas duas palavras, tão importantes para nós. Porque Paulo está dizendo, porque certamente alguns se perderam durante o caminho. E isso é muito nítido. E o verso de Daniel que eu destaco, o 10, que falei enquanto líamos, diz que 3 vezes por dia, Daniel 6, verso 10, a parte B, já a segunda metade. 3 vezes por dia, ele se punha de joelhos, orava e dava graças diante do seu Deus, como era o que, gente? O seu costume. Olha, durante anos, o costume de orar, de fato, de joelhos, diante de Deus. E eu digo uma coisa para vocês, é muito difícil alguém se ajoelhar para orar e ser fake. Só se for na frente dos outros, mas se você é no seu quarto, na sua casa, se você se ajoelha para orar, é porque você provavelmente vai estar orando mesmo. Pode ser até que tenha, né? Fake. Gente religiosa faz de tudo, mas você sozinho com Deus, se você se ajoelha e vai orar, e isso é seu hábito, certamente você tem um relacionamento com Deus. Coisas para a gente pensar. A firmeza em Daniel não abrir mão da sua comunhão com Deus, mesmo em circunstâncias que foram geradas ali para prejudicá-lo. Daniel não foi moldado pelas circunstâncias. Daniel permaneceu firme, não deixou que a ameaça interrompesse sua prática de oração. Ele era constante em sua devoção ou piedade. Sua rotina espiritual era sólida, cultivada ao longo do tempo e resistiu à pressão externa. Às vezes, tem pessoas que não resistem nem à pressão interna, né? Você mesmo não aguenta ser tão firme, ter a firmeza, a constância de uma vida de oração. Ser diário, de ser algo que você realmente faz. Aos olhos de todos, ele poderia parecer vulnerável naquele momento, mas na verdade estava mais firme do que qualquer estrutura daquele império. A firmeza de Daniel nos ensina como anda a nossa vida espiritual, como anda a sua relação com Deus. Ela se abala com as circunstâncias, ela oscila. Nem a cova dos leões intimidou, nem a possibilidade de ser submetido à cova dos leões, ser morto por isso, intimidou a vida de oração daquele homem. Que exemplo de constância na comunhão com Deus. Você já ouviu falar naquela expressão, ele é fogo de palha? Quem já ouviu essa expressão, fogo de palha? Há pessoas assim. A pessoa começa um projeto novo na igreja, um ministério, começa a servir, começa em casa uma nova temporada de devocionais, compra caderno, compra uma Bíblia nova, comprei uma Bíblia de estudo, pastor, maravilhosa. A pergunta é, está lendo? Porque Bíblia de estudo fechada em casa não serve de nada. Está lendo? Ele vinha nos cultos, ele cobrava do pastor. Pastor, nunca mais teve vigília na igreja. Não tem jeito assim, né? Que cobra, mas some depois da igreja.
Aí nem vigília, nem culto de domingo, nem nada. Sumiu. Vamos fazer um mutirão, pastor, para limpar a igreja. Lavar a igreja. Fogo de palha. Vamos para o sertão, vamos lá para Souza. Ajudar no ministério. Lá, fazer um final de semana no interior, lá em Souza. Vamos, movimenta aí. Eita, não vai dar para eu ir. Quando a gente chega, não vai dar. Fogo de palha. Qual a desculpa? Quais as razões? Eu não sei. Há pessoas inconstantes. Tomam decisão hoje porque é um domingo, mas amanhã já não vão botar em prática. Você é essa pessoa? Falta ali constância na comunhão com Deus, na vida espiritual. Deus não é o primeiro plano de fato. Deus não é sua prioridade. Ele sai da sua agenda. Olha, tantas coisas eu podia falar aqui, mas não dá tempo. Mas eu quero que você pense, devemos nos manter fiéis, mesmo quando as circunstâncias são contrárias. Daniel tinha motivos para dizer, não, agora eu vou parar de orar. Há uma lei, mas só são 30 dias. 30 dias, depois eu volto. Não. Daniel manteve-se firme, constante na comunhão com Deus. Como você pode fazer? Eu penso em coisas práticas na vida. Sempre vou trabalhar essa questão. E eu digo a você, uma maneira muito fácil de você trazer novamente, quem sabe, a firmeza, a constância na sua vida é rasgar a sua agenda hoje e reconstruir a sua agenda. Ah, pastor, o senhor de vez em quando fala disso, mas você já fez? Porque eu posso repetir várias vezes, mas o mais importante é você fazer isso. Eu fiz muitas vezes, sempre refaço minha agenda. Olhe para a sua agenda. Olhe para o que acontece na sua vida durante a semana. Se Deus, a agenda verdadeira, não é a que você escreve e não faz não. Uma agenda organizada e que você cumpre. Se Deus não tiver na sua agenda, estava 3 vezes no dia na vida de Daniel. 3. Você não vai botar nenhuma. Se Deus não tiver na sua agenda, você pode dizer que Deus é sua prioridade, que você ama a Deus. Escuta aqui, vou falar baixo para não ferir muito. Só dá uma lapadinha, né? Cadê meu amigo, o Glória? Mentira. Você está mentindo para você mesmo, se enganando. Vem no domingo à igreja para dizer, eu cumpri minha obrigação. Tem gente que faz isso. Eu espero, aqui na Orla não tem essa pessoa. Não tem. Todos, 100% da Orla, tem vida devocional, oram. Aleluia. Eu senti uma dificuldade de dizerem amém, sabe? Eu senti a dificuldade. Vamos dizer amém pelos olhos da fé, vamos lá? Aqui, amém. Aqui na Orla só tem gente que cumpre a devocional com Deus todo dia. Amém? Amém. Pela fé. Pela fé. E bote fé, viu? Irmãos, uma vida com firmeza. É firmeza, inclusive, de propósito. Coisa prática. Olhe sua agenda. Se Deus não tiver na sua agenda, é simples como eu estou lhe dizendo. Ele não é sua prioridade. Você está se enganando. Segunda coisa. Piedade regular. Parece a mesma coisa, mas do jeito que eu vou explicar, talvez você veja que é um complemento. E claro que eu estou falando, e esses 3 domingos,
Em alguns momentos eu vou repetir de forma diferente, vendo um detalhe diferente do outro, porque é assim mesmo. Essa é a ideia dessa série. Mas piedade regular, o que eu quero dizer com isso é ser estimulada a piedade, porque vida de oração é uma coisa, mas eu estou distinguindo agora para que você perceba o que eu quero dizer. Quando você tem de fato uma vida que você estimula o amor a Deus. Estimula o amor a Deus, é sobre isso. Olha, o verso que nós lemos, 1 Coríntios 15, 58, diz sempre. Há essa palavra ali no meio. Sempre na obra do Senhor. Abundante, servindo. Mas sempre, essa ideia de piedade regular. Aqui em obra. Ele está sempre na obra. E você vai entender quando eu explanar aqui agora algumas coisas. Olha só. O tanque do seu carro, ou do carro que você veio para cá, se veio de Uber, ele precisa estar cheio para que você consiga fazer o carro girar, andar. E ele vai secando, gente. Então, o hábito de orar, falei já no primeiro ponto, é a firmeza, constância, mas o que precisa ser desenvolvido nisso é o amor a Deus, porque senão vira religião. Vira um ato religioso. Tem pessoas que rezam um terço, por exemplo, pensando na feira que vão fazer. Não são todas essas pessoas não, viu? Porque pode parecer uma crítica aqui específica. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou falando que há pessoas que fazem orações repetidas. Você pode repetir até o Pai Nosso, pensando no jogo que vai começar já já. Então eu tenho que terminar a oração que vai começar o jogo. E pode ser assim. Isso é religião. Isso não é amar a Deus. Isso não é vida piedosa, de devoção real a Deus. É sobre isso que eu estou falando. Então perceba, a piedade regular é o compromisso, a constância contínua de buscar a Deus com reverência, com fé, não de forma esporádica ou emocional, emotiva, mas como parte essencial da sua vida de amor a Deus. ChatGPT me ajudou nisso. Ferramenta poderosa. Eu olhei, corrigi um negocinho, muito bom. Então perceba, algumas coisas, elas se manifestam nas pequenas decisões diárias. 1, na oração constante. 2, na leitura das Escrituras. Quem lê começa a amar a Deus mais. É impressionante. Hoje pela manhã, a gente estava vendo a pastora falar sobre Atos capítulo 7. Quem estava aqui hoje de manhã na escola bíblica? Uma parte boa. Se você não está vindo, você está perdendo. Né? Tem gente que assistiu de casa, me falou. Mas é interessante como a gente vai vendo a história, né? E Atos capítulo 7 faz um retrospecto do Antigo Testamento. Vai falar de Abraão, da vida de José do Egito, vai falar de Moisés, vai fazendo um percurso assim, brilhante. É Estevão discursando. E aí você percebe que ali é gostoso você ouvir a história. É maravilhoso. Aquilo gera em nós, sabe, sede demais. Sede de ouvir mais, sede de ler mais, sede de saber mais um detalhe ou outro, fazer comparações. Isso vai nos estimulando, vai trazendo mais piedade ainda, mais devoção ainda, mais amor a Deus. Quanto mais lemos a sua palavra, quanto mais oramos, quanto mais nos dedicamos no cultivo da santidade, no louvor a Deus, na adoração, quando vamos trabalhando a prática do amor cristão, o serviço ao reino, essas coisas nos retroalimentam, nos ajudam. Eu ouvia Douglas Gonçalves essa semana, ouvi pelo menos umas 3 mensagens dele diferentes, e uma me chamou a atenção.
que é sobre fome. Quem viu essa mensagem? O que nos traz fome? E ele fez um paralelo da fome mesmo, física, né? Com a fome de Deus. E ele disse assim: você já pensou que fome é sinal de saúde? Fome, quem fica sem fome é a pessoa que está doente. Mas quem tem saúde, uma hora vai ter fome, vai dizer: meu Deus, eu estou com fome, eu vou comer. Então é uma indicação boa. Se você está sem fome de Deus, sem fome de ler a Bíblia, sem fome de orar, se você não tem essas coisas passando dentro de você, opa, sinal de alerta. Você pode estar bem doente espiritualmente. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Aí ele diz, tem 5 coisas que nos trazem fome. 5. E ele fez o paralelo do físico com o espiritual. Primeiro veio o cardápio. Já viu quando você olha o cardápio? Você pega, por exemplo, não está nem com muita fome, mas quando olha o cardápio, aí vê, meu Deus, já estou salivando pensando no cardápio depois daqui do culto. Não é assim? Meu Deus, que delícia. Aí vai pensando, olha isso aqui. Não, eu quero esse. E vai lhe dando fome, né? Não é assim? Qual é o cardápio da gente espiritual? A Bíblia, a palavra. É esse paralelo que ele estava fazendo. Quando a gente estuda a palavra, a gente vai tendo mais sede de Deus, mais fome de Deus. Veja o cardápio. Veja o cardápio, vai dar mais fome. Segunda coisa que ele diz é estar com pessoas que estão com fome. Já viu? Tem uma lá em casa que sempre está com fome. Ela já se autoacusou ali. Aí faz assim, estou com fome, a gente é mesmo, né? Vamos comer, chegou a hora, né, de comer, né? Vamos comer então. Não é assim? Quem está com fome, junta a turma que está com fome, vamos lanchar. Aí o cara não estava nem pensando em comida, lanchar. Vamos comer o quê? O cachorro quente. Aí o cara, cachorro quente, top, bora. Não é assim? Fome. Estar com pessoas que buscam a Deus. Quem é seu grupo? É o pessoal que não quer nada com Deus? Com quem você se reúne? Aí o Douglas ainda fala, parar de comer besteira. E ele fala uma coisa bem interessante, é uma ilustração que ele usa, ele diz, eu estava em Israel, ele falou de Israel, dizendo, a gente não entendeu muito bem que havia um jantazão depois. O pessoal começou a servir as entradas. E a gente morrendo de fome, todo mundo se acabando nas entradas, não é assim, né? Aí passando o salgadinho da festa, vai ter jantar depois ainda, povo. Aí o povo comendo, já estava sem fome. Aí diz que chega o jantar, as carnes tudo poderosa, aqueles pratos maravilhosos, e eles sem fome, porque tinham comido besteira antes. Então, às vezes a gente está comendo besteira aí, né? Besteira, o que é? Tudo quanto é, vamos dizer, entretenimento, coisas que não levam para Deus, que não é o cardápio principal da vida. Está se enchendo com isso, perde a fome. Às vezes são coisas até lícitas, mas perde a fome. Reserve a hora de comer, para ter fome de Deus. Diz a quarta coisa é comer, continuar comendo. Eu lembro aqui de uma pessoa também, lá de casa, que estou sem fome. Eu disse, tá, mas vamos, escolha um prato. Quando a gente saía, sabe? Às vezes acontece, escolha um prato. Aí quando dá a primeira garfada, ele diz, abriu o apetite agora. Não sei quem é, eu olhei para ela, mas... abriu o apetite. Aí tome comer, e eu pensando que ia sobrar um pouquinho para mim, né? Tem a história do homem, né? Que o homem come o dele e a sobra da mulher. Horrível isso, horrível, coisa horrível. Mas é tradição em muitos lugares, viu? Gente, comer abre o apetite. Começa a ler a palavra, você vai ver que vai abrir o seu apetite. Por Deus, amém? Você precisa começar. E a última é envolver-se com aquilo. Envolva-se na missão de Deus. Vai abrir o seu apetite. Então, sabe a segunda coisa, que é essa piedade, regularidade na piedade, é tão importante, gente. Então, firmeza em continuar sempre e desenvolver esse amor por Deus, essa fome de Deus, que eu estou chamando de piedade regular. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Desenvolva isso, desenvolva. Por fim,
E não menos importante, envolvimento e foco contínuo em Deus. Envolvimento e foco contínuo em Deus. Olha o que ele diz: abundantes na obra do Senhor. É em riqueza de coisas de Deus. É se envolver com a obra do Senhor. É se envolver com as coisas de Deus. E perceba que são coisas que se complementam. Uma coisa leva a outra, uma coisa ajuda a outra. Quando você se envolve na missão, quando você se envolve no ministério, quando você se envolve em preparar uma palavra para dar no seu pequeno grupo. Aliás, se você está sem pequeno grupo, pelo amor de Deus, é mais um esfriamento para você. Passa às vezes a semana todinha sem nem vir no culto da quarta-feira aqui, nem tem um pequeno grupo para se encontrar, aí não tem devocional em casa, não tem nada, vai ficar frio. Perceba a importância de se envolver nas coisas de Deus. O foco de Daniel era o Senhor. Era o Senhor. Ele estava ali, envolvido, e num mundo difícil, num mundo onde ele estava ali sozinho, mas se envolveu no que era de Deus. O próprio rei reconheceu que Daniel servia a Deus continuamente. Olha o verso 16, Daniel 6:16. Então o rei ordenou que trouxessem Daniel e jogassem na cova dos leões. O rei disse a Daniel: o seu Deus, a quem você serve o quê? Continuamente. Era um envolvimento contínuo. Ele sabia que Daniel servia Deus. Isso é tremendo, gente. Quando alguém olhar para a sua vida e saber que você serve a Deus. Por quê? Porque você está envolvido na obra. Olha, lá na universidade, o pessoal às vezes, né, você pode dar uma revisão, já aconteceu, recentemente aconteceu. Pode dar uma revisada nisso aqui, é um processo para passar segunda-feira, numa reunião que a gente vai ter. Você pode ser o relator, me avisou na sexta de tarde sobre isso. Eu digo, querido, sinto muito. É um processo grande, se fosse uma coisa pequenininha até faria. Mas um processo grande, cheio de responsabilidade para a segunda. Não, tu faz aí no final de semana. Eu digo, meu final de semana, tu não tem ideia não, vamos passar um comigo? É com o Senhor, meu filho. Aí eles já riem, sabem. Aí foi pedir para outro. Porque sabe que eu estou envolvido na obra de Deus. É outra coisa, não dá. Então a gente precisa que as pessoas um dia olhem para nós. Isso não vai acontecer intencionalmente. Isso porque é nossa vida. Nossa vida é servir a Deus. As pessoas olhem para nós e vão dizer, aquele ali serve a Deus. Continuamente. Dizer o que disseram de Daniel. Ele serve a Deus. A quem você serve, o seu Deus vai lhe livrar. Aquele que você serve continuamente. E livrou. E Daniel foi livre da boca dos leões. Gente, que coisa tremenda. O resto da história que nós não lemos é o povo que programou isso para ele. Essa cilada sendo levado à cova. Então a coisa se invertendo, porque uma armadilha contra um filho de Deus se reverte contra quem programou essa armadilha. Porque há um Deus cuidando de mim e de você. Há um Deus cuidando da gente. Há um Deus que não cessa. Olha aqui, olha. Se a gente serve continuamente o Senhor também cuida de nós, irmãos. Precisamos crer nisso. Precisamos entender. Agora, nós precisamos, para estar envolvido e estar no foco de Deus, fazer o que Hebreus 12 vai dizer. Hebreus 12, verso 1 e 2, já estou caminhando para o fim. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, já preguei esse texto aqui, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual,
em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Olhar, o foco da gente é olhar para Cristo. O foco da gente, a gente precisa, gente, você já entendeu que é pecador, né? Quem entendeu que é pecador, levante a mão. Hoje tem ceia aqui, por sinal, está belíssima a ceia. Nós precisamos nos aproximar da ceia com responsabilidade, já falando aqui da ceia. Saber que Deus é santo. A gente não pode negociar nada. Não pode. A gente tem que compreender isso. E dizer, Senhor, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Tentar caminhar em vida íntegra. E quando deslizar e cair, consertar, irmãos. Nos corrigir. A vida que tem envolvimento e foco em Deus vai olhar para o autor e consumador da nossa fé. E você vai procurar ser fiel. Fidelidade a Deus, com constância, com a vida que vive firme na rocha. Olhando para o treinador, né? Aqui o paralelo é como alguém que está correndo em um estádio e olhando para a reta final, olhando para o nosso técnico, Jesus, dizendo vai. Olhando para a nuvem de testemunhas, olhando firmemente para o autor da fé. Aí sim, está na moda a corrida agora, né? O povo está correndo 5 km, 7. Já sei que o Rodriguinho já é maratonista aí, vendo? Pesado. Mas não há um treinamento? Há um treinamento. Eu quero trazer para a vida prática hoje. Olha só. Para você correr do nada 10 km, correr 10, você vai se esfolar, vai ter um ataque cardíaco. E se tiver uma barriguinha feito eu, misericórdia. Vai ter que correr primeiro 2, 3, para chegar nos 5. Vai fazer um treinamento de longão, né? Tem isso? Estou dizendo certo? Longão e de tiro e o que for. Tem uns treinamentos. Vai ter um técnico, vai ter uma equipe organizando para você correr e ir crescendo. E na vida espiritual, gente, é a mesma coisa. Você tem que vir para o treinamento aqui, ó, na igreja, na escola bíblica, ser treinado, compreender as coisas de Deus, orar, se reunir no pequeno grupo. A patota, né? O pessoal da maratona começa a andar junto, já viu isso? O pessoal que corre, tem gente dizendo que vira uma seita, né? Vira uma seita. É a turma do café também. Anda junto, esse pessoal anda junto para poder um estimular o outro. Aí eu vou dizer, tu tem se reunido com quem? Com quem? Gente que vai botar você para perto de Deus, para longe de Deus, para perto de uma vida saudável, para longe de uma vida saudável. Então remodele a sua vida. Envolvimento, é esse último ponto que eu estou falando. Envolvimento e foco nas coisas de Deus, num estilo de vida que aponta para Cristo, em vida saudável e vida produtiva, madura diante de Deus. Eu quero terminar lembrando que Jesus pode nos tornar pessoas constantes, pode nos tornar sem ânimo dobre, né, que a Bíblia fala. Sem uma pessoa que hoje está bem, amanhã está mal. Hoje está com Deus, amanhã está no mundo. Hoje está tudo bem, amanhã está tudo horrível. Não, gente, vida constante não é isso. A vida constante em Deus é, esteja mal, esteja bem, eu estou bem porque estou com Deus. O Senhor está comigo. O Senhor, pelo menos, permitiu que essas coisas estivessem comigo, acontecendo, alguma tribulação, alguma coisa, e eu vou superar isso, já está tudo em ordem. Vida constante em Deus, vida de gratidão. Veja que Daniel agradecia a Deus, agradecia. Ele orava 3 vezes, se ajoelhava, orava e dava graças. É o que está no verso 10. Ele dava graças. Então a vida
E a última lembrança que eu quero terminar com isso é Pedro. Tem gente mais inconstante do que Pedro na Bíblia? Estou para desconhecer. Pedro se tornou um homem de Deus tremendo, porque houve um investimento pesado nele. Mas Pedro, no Getsêmani, está orando com Jesus, orando, já dorme, e já está arrancando a orelha de Malco, pobrezinho do soldado. Jesus foi lá e teve que colar a orelha do... Ou seja, uma inconstância, ora está bem, ora está ruim. Pedro, Mateus 16, Jesus diz: tu és pedra, Pedro, rocha, né? Uma pessoa constante, uma rocha, uma coisa firme, né? A primeira coisa, firmeza. Então, Pedro, esse firme. Aí daqui a pouco, para trás de mim, Satanás. Pedro já é chamado, no mesmo capítulo, Mateus 16. Ele é chamado de firme, de rocha, e já é chamado de Satanás. É usado, a boca é usada por Satanás. Que inconstância. Mas até um Pedro tomou jeito quando teve uma vida com Deus. Tem jeito para mim e para você. Amém? Vou repetir. Tem jeito para mim e para você. Em vivermos firmes e constantes, como Paulo nos recomendou. Sejam inabaláveis, firmes e constantes, abundantes na obra do Senhor. É assim que nós precisamos ser, irmãos. Que nós possamos glorificar a Deus com quem somos e nossa firmeza e constância, um compromisso e fidelidade a Deus. Feche seu olho onde você está. A banda pode subir. Senhor, em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor, a botar em prática tudo isso. Nos ajuda, Senhor, quando somos fracos, quando chegamos envergonhados diante do Senhor, porque não temos aquela vida exemplar, porque falhamos em alguma coisa, porque tropeçamos. Oh Deus, nos perdoa, Pai, nos perdoa, Senhor, quando falamos demais, quando pensamos, julgamos errado, quando, Deus, fizemos coisas que te envergonharam, Senhor, não te honraram. Nos perdoa, Jesus, e nos dá, Senhor, essa força que precisamos, essa fé, essa vida estável de Daniel, do Samuel, essa vida estável que Pedro, mesmo saindo de uma oscilação tão grande, Senhor, de reações, de emoções, de ser dominado pela carne, de ser dominado até pelo inimigo algumas horas, mas saiu disso e viveu uma vida que glorificou o Senhor, uma vida dedicada ao Senhor, com compromisso e constância, um homem fiel, que foi exemplo para nós. Deus nos ajuda a sermos também exemplo para quem está ao nosso redor. Nos ajuda, Senhor, nossa oração verdadeira, sincera, diante do Senhor, em nome de Jesus. Amém.